Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam tudo bem com vocês. Primeiramente, antes de começar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Neto Andrade, sou gestor comercial aqui da MT Plus e junto a Elisângela estou à frente do projeto referente a NR1, tá? Que seria análise ergonômica preliminar, seria a inclusão dos riscos psicossociais no PGR, tá? A intenção dessa apresentação é explicar um pouquinho sobre essas grandes alterações que teve, principalmente referente aos riscos psicossociais. A intenção é explicar um pouquinho da nossa metodologia e, claro, falar um pouquinho também referente à parte comercial. A gente vai falar um pouquinho de como a gente está se planejando, quais são os métodos de aplicação dos nossos questionários, para deixar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Eu vou pedir a gentileza da Elisângela que ela inicie se apresentando e explicando um pouquinho também sobre a parte técnica e ao final dessa apresentação volto a falar com vocês referente à parte comercial. Obrigada, Neto. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. O nosso intuito hoje é fazer a apresentação das etapas de elaboração da AEP e também apresentar a nossa metodologia de avaliação. Bom, para quem não me conhece, eu sou Elisângela Assis, sou gestora técnica da unidade de Atibaia, sou engenheira ambiental por formação, tenho pós-graduação em engenharia ambiental, segurança do trabalho, tenho um MBA de gestão de pessoas, sou ergonomista, faço parte da ABERGO como membro associado, que é a Associação Brasileira de Ergonomista, e também faço parte dos comitês técnicos, tanto de ergonomia forense quanto de fatores psicossociais. Eu vou apresentar aqui para vocês a nossa metodologia de avaliação. A MT Plus adotou a metodologia HSE-IT, tá? Que é uma ferramenta que foi criada no Reino Unido, foi traduzida para o Brasil em 2024. Então, eu estou falando que eu tenho uma ferramenta que ela é adequada tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Se vocês olharem a NR1, ela não fala qual que é a ferramenta que tem que ser utilizada. Ela simplesmente especifica que tem que ser uma ferramenta cientificamente validada e adequada aos fatores psicossociais. Bom, e essa aqui é a ferramenta, né, que é um questionário com 35 perguntas. Esse questionário, ele é dividido em 7 fatores de risco. Então, quais são os fatores que nós estamos avaliando? Demandas, relacionamentos, controle, apoio chefia, apoio colegas, cargo, comunicação e mudança. Esse questionário ele tem que ser respondido com muita atenção, porque dentro do mesmo questionário eu tenho 2 tipos de escala. Então, o funcionário começa a responder, tá? É sempre aqui nessa resposta autorrelato, na escala Likert, né? Onde 1 é nunca, 2 raramente, 3 às vezes, 4 frequente e 5 sempre. Então, nos 2 primeiros fatores, ela tem o quê? Se ele responder em 4 e 5, ela é a escala invertida, ou seja, 4 e 5 vai me dar um índice elevado de estresse, tá? Se eu venho para os demais fatores e eu respondo o 1 e o 2, ele vai me dar um índice alto de estresse. Então, ou seja, é um questionário que tem que ser respondido com muita atenção, justamente porque uma resposta errada, ela pode causar um impacto para a empresa. A maioria das empresas, né, acha que somente o questionário é o suficiente. Para nós, o questionário, né, o diagnóstico, é a parte inicial. Então, ou seja, eu estou falando da primeira etapa. Né, então, apenas para identificar quais são os fatores. Esse questionário, ele é um questionário totalmente automatizado. Tá? Então, conforme vai respondendo, ele vai me dando percentual de respostas. Por que eu preciso do percentual de respostas? Porque o HSE-IT, ele tem uma linha de corte. Então, nós trabalhamos com 50%. Acima de 50%, ele é índice de estresse, é onde que eu tenho que entrar com as ações, né, as chamadas intervenções psicológicas. O que for abaixo de 50%, quer dizer que está monitorado, quer dizer que está controlado, então eu não preciso ter nenhuma ação, tá? Por exemplo, aqui, né, nesse questionário aqui, vamos supor que é uma resposta que veio da empresa de vocês, então eu estou falando de 75% do apoio aos colegas e 67% de comunicação. Então, ou seja, eu tenho índices acima de 50%. Então, eu iria trabalhar com as ações, né, as chamadas intervenções psicológicas, no fator apoio ao colega e na comunicação e mudança.
quem que pode responder o questionário, né? Porque sempre tem aquela dúvida, quem que pode responder esse questionário? Então, assim, a MT Plus, como sugestão nossa, tá? Nós colocamos que os funcionários têm que ser acima de 6 meses para responder. Por quê? Porque uma pessoa que entrou agora, uma pessoa recente de um mês, será que ela vai ter realmente todo aquele preparo, toda aquela expertise para responder sobre uma gestão, sobre uma liderança, sobre os colegas, né, o ambiente, a sobrecarga, enfim. Então, assim, nós colocamos esses 6 meses como sugestão, mas se vocês falassem, Elisângela, eu quero que todos os meus funcionários participem, sem problema, não tem problema, tá? A NR1 também, ela não detalha, ela não detalha a palavra sigilo, né? Só que nós trabalhamos dentro dos critérios da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, ou seja, esse questionário ele tem que ser avaliado de forma anônima, onde a empresa não vai ter acesso a esse questionário, ela vai ter acesso apenas às respostas e às ações. Outra questão são funcionários que estiver passando por processo de separação conjugal, luto, porque parece que não, mas isso interfere o psicológico, tá? Então, nessa primeira etapa, nós deixaríamos esse pessoal fora dessa avaliação. Elisângela, mas eu vou precisar perguntar para os meus funcionários quem está passando por luto. Não tem que perguntar nada, porque às vezes a pessoa já sabe, eu sei que a mãe de fulano faleceu, então, se eu já sei, eu vou deixar a pessoa fora, tá? Se eu não tenho essa informação, eu vou aplicar para todos os funcionários, tá? Então, aqui começam as etapas de elaboração. Então, como eu falei, a primeira etapa é a aplicação do questionário, que nós chamamos do diagnóstico, ou seja, é todo o levantamento para identificar quais fatores existem no ambiente de trabalho. Nós podemos trabalhar com o processo de amostragem, porque quando eu tenho uma ferramenta que ela é considerada quantitativa, ela me permite ter esse percentual de amostragem. Então, hoje, nós trabalhamos com um percentual mínimo de 30%. Esse percentual mínimo de 30% tem que abranger todos os setores, todos os GSEs da empresa. Por quê? Porque tudo que eu vou colocar na IP, ela vai servir como base para inserção do PGR. Então, se eu tenho no meu PGR 10 GSEs, que são grupos similares de exposição, eu tenho que ter 10 GSEs na minha AEP. E todos esses GSEs precisam ser avaliados. Então, um mínimo de 30%. Por quê? Porque abaixo disso eu não consigo um resultado satisfatório, tá? A segunda etapa é a parte da tabulação e a validação com o cliente. O que seria essa tabulação? Então, eu vou pegar todos, vamos colocar que a gente fez no administrativo. Então, 10 pessoas do administrativo, né, fizeram essa avaliação. Então, lá eu tenho, dentro dessa avaliação, eu tenho índices elevados, né, de estresse, e eu tenho índices baixos. Então, eu não posso pegar o percentual mais alto e lançar. Eu tenho que fazer uma média em cima disso e lançar o resultado final. Então, isso se chama a tabulação. Perfeito. Aí eu vou apresentar isso para a empresa. Então, eu vou colocar, olha, no administrativo, participou tantas pessoas com esses percentuais de resposta. A empresa dando o ok, nós vamos para a terceira etapa, que é a elaboração da AEP. A elaboração da AEP finalizada, ela é enviada para a nossa equipe de consultoria e também já para a nossa equipe de psicólogas. Então, por que tem que ser enviado tanto para consultoria para psicóloga? Porque aqui eu começo o que é a inserção do PGR. Então, ou seja, eu tenho que pegar todos os fatores que estão sendo apontados na EP e lançar no PGR. O PGR nosso, ele compõe o inventário de risco e plano de ação. O plano de ação, né, são as etapas que eu preciso para implementar ou manter as ações já que estão dentro da empresa ou que eu preciso implementar novas ações para diminuir os riscos apontados. Então, também vai uma cópia para a parte da psicóloga, por quê? Porque quando eu falo de intervenção psicológica, aí já sai da área técnica e fica somente para a parte das psicólogas identificar qual que é a melhor ação dentro daqueles fatores, tá? A última etapa é a validação. Essa validação é o quê? É a apresentação dos riscos já no PGR com os possíveis planos de ação. Então, por exemplo, eu falo lá, o administrativo deu uma sobrecarga de trabalho, uma demanda. Então, a psicóloga, né, que hoje é a Mara, que está à frente também dessas ações, ela vai estipular quais são as ações que cabem para aquele fator.
Isso ela vai avaliar o quê? A cultura da empresa, ela vai avaliar se já existe alguma ação. Por quê? Porque o que eu lanço é o risco puro. Tá? E eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a questão dentro do PGR, probabilidade, severidade, porque eu estou falando de um fator de risco. Qual que é a probabilidade desse fator de risco virar um risco? E se virar um risco, qual que é a severidade do dano? Então, assim, isso tudo tem que ser estruturado, tá? Então, a parte da intervenção psicológica fica para apresentação com as psicólogas. Aqui, eu só estou mostrando para vocês aqui, né, o processo da tabulação. Então, por exemplo, aqui eu peguei um setor de fusão e vazamento. Então, quando eu clico nesse fusão e vazamento, todas as pessoas que participaram desse setor, dessa avaliação, ele já vai estar me tabulando, né, de uma forma automática. Então, por exemplo, nessa situação, nesse setor, eu trabalharia com o controle, né, de 65%. Tá? Então, ou seja, conforme estão respondendo, eu já tenho todas essas informações, inclusive quantidade de pessoas que fizeram essa avaliação. Isso tudo é dos fatores psicossociais. Só que assim, né, o fator psicossocial, ele está dentro do risco ergonômico. Quando você puxa a NR1, o que ela avalia? Ela avalia o químico, físico, biológico, ergonômico e acidente. Né? Quando fala da nova NR1, é a inserção dos fatores psicossociais dentro da NR1. Então, ou seja, além de químico, físico, biológico, ergonômico e acidente, eu também tenho que avaliar agora os fatores psicossociais. Então, tudo dentro do risco ergonômico. Tá? Então, quando eu falo de risco ergonômico, eu também preciso avaliar a questão dos fatores biomecânicos, a questão de mobiliários, a estrutura. Tá? Então, para essa outra parte, nós utilizamos o checklist adaptado de Couto, tá? Onde eu vou ter todas as informações. A pessoa trabalha de pé, trabalha sentada, levanta carga, né? Tem um levantamento de carga, a angulação, qual que é a distância que ela carrega essa carga, como que ela pega essa carga vai acima da cabeça, tá? Ela trabalha ajoelhada, enfim, toda essa parte tem que ser também monitorada. Questão dos mobiliários, como que é a cadeira, como que é a bancada, a questão de maquinários também, e principalmente a questão de iluminação, ruído, a ventilação e também a umidade relativa do ar. Isso tudo são fatores que precisam constar dentro da AEP, tá? E para a AEP, quais são as ações? São a própria análise ergonômica do trabalho. Elisângela, eu já tenho análise ergonômica do trabalho, precisa de eu fazer essa parte? Não. Nesse caso, quem tem análise ergonômica do trabalho vai fazer somente os fatores psicossociais. A empresa que nunca avaliou essa parte biomecânica através de uma AET, ela vai precisar ter, de forma preliminar, todos esses riscos apontados, né, na avaliação ergonômica preliminar. A nossa AEP, né, ela vem estruturada com um documento base e os anexos, que é o que eu vou mostrar para vocês. O documento base, ele vem explicando a metodologia, enfim, toda aquela parte que vale, sim, uma leitura, tá? Os anexos que vêm dentro da AEP, porque como eu falei para vocês, a AEP, ela é uma documentação que vai servir como base para a inserção do PGR. Então, esses dois documentos precisam estar em conversa. Eu não posso ter 5 fatores avaliados no PGR e 10 fatores na AEP ou vice-versa. Então, o primeiro anexo, ele já começa com a identificação dos GSEs de acordo com o PGR. Então, eu já especifico aqui como que está no PGR, tá? Lembrando que toda essa parte dos fatores, ele vai entrar em vigor dia 26 de maio desse ano. Então, ou seja, se o meu PGR ele está atualizado, ele está vigente, é nesse PGR que eu vou entrar com essa inserção. Então, por isso que precisa estar totalmente idêntico à documentação. A nossa avaliação, né, a nossa matriz de avaliação é a matriz 3x3, tá? Quando eu falo de severidade e probabilidade, é a mesma ferramenta que eu uso no PGR, porque como eu falei para vocês, eu identifico um fator de risco, mas qual que é a probabilidade, qual que é a severidade? Então, eu preciso fazer todo esse cálculo também igual o do PGR, porque quando eu lançar no PGR, ele tem que estar exatamente condizendo com as informações. Então, ou seja, eu falo de uma demanda de trabalho, mas eu tenho controle, então, ou seja, eu consigo mitigar esse risco, ok, então eu tenho um risco puro, se eu mitigar através desses controles, esse risco passa a ser aceitável, tá?
o outro anexo, ele vem aqui com as informações de quais setores que foram avaliados, o número de participantes, o número total de pessoas daquele GSE. Então, eu estou falando que no GSE tem 10 pessoas, mas somente um participou. Então, ou seja, eu não vou ter o percentual ideal, né? Como eu falei para vocês, nós trabalhamos com o mínimo de 30%. E aqui na última coluna ela vem já especificando o meu percentual de respostas. Então, se eu faço eu passo essas informações aqui, eu identifico que, por exemplo, no administrativo está dando 20%, eu já vou falar com a empresa, eu preciso de pelo menos mais umas 2 pessoas, porque o percentual não está de acordo, tá? Nessa outra coluna aqui, eu vou trazer quais são os fatores que nós temos que trabalhar como prioridade. Aqui é a probabilidade e severidade, como eu expliquei para vocês, é a nossa matriz de risco, tá? Então, assim, esse cálculo é exatamente o cálculo que está no PGR. Então, eu estou falando de um risco que deu 10%. Qual que é a probabilidade desse risco, desse fator virar um risco? É mínimo, 1. Ah, mas se eu tiver, qual que vai ser a severidade do dano? É 2. O próprio PGR, ele faz esse cálculo, e aí eu já tenho o quê? O resultado final. Ah, o nível 2 é aceitável, tá? Se vocês puxarem a nossa ferramenta aqui da matriz, aqui embaixo, é totalmente aceitável, então ele não precisa de ação. Aí eu falo da questão de relacionamento, 55%. 55% já é uma probabilidade 2 e também uma severidade 2. Como que a gente avalia a severidade? A questão da frequência, a questão da intensidade, tá? Da exposição desse fator. Então, as ações que nós vamos estipular são as intervenções psicoeducativas e ou canal de atendimento. Por que nós vamos especificar de uma forma generalizada no próprio PGR? Porque a psicóloga ela precisa entender, junto com a empresa, qual que é a melhor ação para ser implantada. Então, por exemplo, eu estou falando de uma situação de relacionamento, um possível assédio, né? Aí a empresa fala assim, mas eu tenho um canal de denúncia. Mas esse canal de denúncia, como que ele é feito? Porque às vezes eu tenho uma ação, mas na verdade eu preciso fazer o quê? Eu preciso aprimorar essa ação. Tá? Então, às vezes eu tenho já uma ação, mas ela não está eficaz. E eu preciso manter essa ação de forma eficaz. Então, ou seja, eu vou fazer o quê? Aprimorar o que eu já tenho. Se eu não tenho nada, eu vou ter que fazer o quê? Uma implementação. E se eu já tenho, deu um risco legal, ou seja, eu vou apenas manter as ações já existentes, tá? Então, qual que vai ser aqui a nossa parte? Essas cores aqui é de acordo com o PGR, tá? Então, tudo que for em verde é aceitável, não vai ter ação, não vai para o PGR. O que for em amarelo já é um risco aceitável moderado, ou seja, já está acima de 50%. Eu preciso de ação. Esse amarelo, ele me dá um prazo de 1 ano para fazer essas implementações. Quando eu passo aqui para a parte da cor laranja, já é um risco substancial, já é um risco um pouco mais elevado. Então, o meu prazo de implementação é menor, eu estou falando de 6 meses, tá? Se eu identifico um risco na cor vermelha, né, ou seja, um percentual altíssimo, eu estou falando de situação intolerável, eu preciso criar uma ação imediata, tá? Então, ou seja, se eu tenho uma situação imediata, eu vou trabalhar com esse critério de priorização, eu vou trabalhar exatamente nesse imediato, depois eu vou para o substancial e depois eu vou para o aceitável moderado, porque eu tenho os prazos que estão de acordo. Quando a gente não sabe ainda como que vai ser a questão das possíveis fiscalizações, autuações, não sabemos. Como que vai ser? Não sei. Mas o que a norma pede? Ela pede que toda empresa que tenha funcionário CLT, ela tem que ter essa EP, de acordo com a NR1 e de acordo com a NR17. A NR1 é onde a gente fala do PGR, então, ou seja, eu preciso ter uma EP e eu preciso inserir todas as informações no PGR, tá? Como que vai ser as fiscalizações? Eles vão olhar o PGR, eles vão olhar a EP? Não sabemos. Nós temos que realmente ter essas informações de acordo com o que pede a própria norma. Também, aqui vai, como eu falei para vocês, a empresa que não tem a ET, ela tem que ter, de uma forma preliminar também, todo esse levantamento dos fatores ergonômicos gerais, né? Então, eu estou falando de biomecânica, eu estou falando de imobiliários e eu estou falando da questão estrutural. Então, se eu identifico que o mobiliário, ele não está dentro do padrão ergonômico, então ele tem que fazer o quê? Tem que fazer uma adequação naquele mobiliário.
ele pode fazer uma adequação dentro da NR17 através de uma AET, tá? Poxa, eu tenho lá no meu ambiente de trabalho levantamento de carga. Como que eu faço como que eu consigo fazer essa correção no meu ambiente de trabalho? Existe uma AET de correção. Por quê? Porque precisa estudar qual que é a frequência, porque às vezes a pessoa pega uma carga, né, durante o dia de 50 quilos e ela acha que aquilo realmente já é um índice elevado. Só que uma carga durante o dia não é. Por quê? Porque eu estou falando de frequência, estou falando de exposição, ciclos, tá? Então isso tudo tem que ser muito bem avaliado, tá? Então, também vai essa coluna, esse anexo também, quando a empresa não tem AET. E também seguindo os mesmos critérios aqui de priorização, trazendo também as ferramentas aqui da matriz 3x3. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu tentei ser o mais claro possível para vocês. Claro que agora o Neto vai passar as questões comerciais. Estamos à disposição. Se, poxa, Elisângela, ainda tenho dúvida, vamos sentar, vamos conversar, estamos à disposição. Tá? Agora, Neto, é sua vez. Maravilha, Elis, muito obrigado por toda essa explicação. Cada vez que você apresenta, deixa tudo isso mais claro, tá? Que bom. Explicando um pouquinho, pessoal, sobre as formas de aplicação, tá? Hoje o MT Plus trabalha de duas maneiras. Hoje, a principal, a gente trabalha da maneira aplicando presencial, tá? Como que é essa questão presencial? Hoje, toda aplicação fica a cargo dos nossos ergonomistas, consultores e psicólogos, tá? A gente vai com a nossa equipe, claro, com a pré-agenda com vocês. A gente vai, leva a nossa equipe e realiza esse questionário de forma presencial. Qual que é o nosso diferencial nesse caso? Vocês puderam analisar aí nas apresentações da Elisângela, ele acaba sendo muito direto. Nosso diferencial é que a gente conversa com cada colaborador. A gente não vai somente entrevistar, a gente também vai fazer uma adaptação das respostas que a gente coleta no nosso formulário, tá? Então, ao invés de perguntar se o prazo dele é impossível de cumprir, a gente não vai fazer isso. A gente vai perguntar para ele, viu, como que é a sua demanda? Me conta um pouquinho da sua demanda de trabalho. O que você faz no seu início? Como que é a sua relação com o seu chefe? Então, nessa conversa, a gente consegue realizar as adaptações e ele é respondido pelo nosso entrevistador, tá? Então, a assertividade desse questionário é muito maior, porque a gente consegue fazer essa adaptação, tá? A gente recomenda que essa forma seja aplicada em empresas que tenham operacional, ou até mesmo no administrativo, que tenham uma dificuldade um pouco mais de entendimento, tá? Cada entrevista dura de 20 a 25 minutos, mais ou menos, tá bom? Ainda falando um pouquinho sobre a questão do presencial, da nossa aplicação presencial, a gente trabalha com um plano de amostragem de pelo menos de 30% de cada funcionário de cada GSS, tá? Essa quantidade é definida, claro, pela nossa equipe em trabalho com vocês. Então, a gente precisa, para fazer uma proposta 100% correta, a gente precisa da quantidade total de funcionários que vocês têm em cada GSE também. Por quê? Com isso, a gente faz uma conta, a gente utiliza uma calculadora, que é especial para isso também, para a gente definir o plano de amostragem. Lembrando que é no mínimo 30%. A gente trabalha com uma gordura um pouco maior para a gente trabalhar com a margem de erro, tá? Mas pelo menos 30% de cada GC precisa ser entrevistado dentro dessa entrevista presencial, tá bem? Nossa segunda forma de aplicação seria da forma online, tá? Como que seria essa forma online? A gente trabalha através do Google Forms, onde a equipe da Elisângela, gerenciada por ela, ela faz a tabulação inicial, ela vai fazer uma configuração inicial mediante a cada configuração da empresa, tá? Com isso, ela vai determinar a quantidade que, quando é online, a gente já não trabalha mais com plano de amostragem. A gente começa a trabalhar com um pouco maior de pelo menos 90% da empresa precisa responder esse questionário, tá? Por que essa demanda maior? Por ser online, a gente já não tem mais tanta veracidade na questão das respostas. A gente não consegue ter a certeza de que foi respondido da forma correta, que a pessoa interpretou de forma correta. Então, com essa grande quantidade, a Elisângela e sua equipe de ergonomistas e psicólogos, ela consegue fazer essa adequação de uma maneira mais real, trazendo para a realidade da empresa, tá?
Então, inicialmente, ela faz essa tabulação, essa configuração inicial, e ela vai distribuir um link para o gestor principal da empresa, que fica a cargo da distribuição dentro da empresa, tá? Como ele vai fazer isso? Via WhatsApp, via e-mail, se ele vai colocar alguma sala especial para as respostas, para eles responderem de uma forma presencial, mas com vocês sendo responsáveis, isso fica a cargo de vocês, tá? A MT Plus, ela consegue realizar um controle da quantidade de respostas. E é a primeira etapa. Então, a forma de aplicação fica a critério da empresa. A única coisa que a gente sempre orienta é que haja sigilo nas respostas, tá? A MT Plus também, através desse questionário, ele vai conseguir ter ideia de quantas pessoas responderam e quando responderam. A gente coloca uma data limite e vai controlando com esse gestor a quantidade de respostas que a gente já obteve, tá? Lembrando que a gente precisa, para ter um relatório mais fidedigno, a gente precisa de pelo menos 90% da capacidade total da empresa realizar, tá? A parte posterior das duas formas continua a mesma, tá? A gente ainda faz a tabulação, elaboração, reunião de apresentação, validação com vocês. Então, toda essa parte continua a mesma. O que muda somente é a aplicação do questionário. Claro que nessa segunda etapa, a gente pede alguns requisitos mínimos para poder aplicar esse questionário. Por exemplo, todos os funcionários sejam alfabetizados, que tenham a facilidade de interpretação, novamente, do texto, tá? A gente entende que, às vezes, pode ser um pouco difícil a pessoa responder sozinha, tá? Referente a valores, tá? Hoje a gente trabalha de duas maneiras, como eu mencionei, online e presencial. O presencial, ele demanda uma atividade muito maior da nossa equipe, tá? Como a gente vai com uma grande quantidade de pessoas, dependendo como pode haver muita quantidade de funcionários, a gente adequa a nossa agenda com a agenda de vocês. Claro que com o agendamento prévio, tudo pré-determinado, a gente consegue adequar a nossa agenda e vai até a empresa. Tá? A gente vai com a nossa equipe de consultores para realizar esse questionário, algo que demanda muito tempo também. Então, por isso, a gente determina dois valores diferentes como regra. Tá? Claro que a MT Plus também sempre analisa de forma pontual cada empresa. Então, caso vocês já tenham aplicado algum questionário, se vocês já têm alguma ferramenta certificada, a gente consegue analisar caso a caso pontualmente. Tá? A nossa primeira proposta, ela vai terminar no plano de ação. O porquê que a gente para no plano de ação? Então, após a análise, após a coleta de todas essas informações, a partir desse momento a gente define qual ação que a gente vai tomar. Seja alguma ação psicossocial, seja algum treinamento individual com algum gestor, seja um canal de atendimento, alguma coisa específica, a gente só vai conseguir determinar após o plano de ação, tá? Antes do plano de ação, a gente não consegue determinar valores. Por quê? Pode ser que a empresa não tenha nenhum risco psicossocial. A gente faz essa análise e realmente não tenham, todos os riscos estejam abaixo de 50% e não é necessário nenhuma ação. Mas pode ser que apareça algumas ações e a gente precisa finalizar de alguma forma. Então, a gente separa também as nossas propostas de duas maneiras. A primeira, até o plano de ação, e depois da validação, da apresentação, da explicação, tanto quanto da Elisângela, quanto da nossa psicóloga Mara, a gente passa para a nossa segunda etapa, que é o plano de ação. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a nossa metodologia, como a MT Plus vai trabalhar, tá bem? A partir desse momento, como regra, tá? A gente abre aqui tanto o meu e-mail quanto o e-mail da Elisângela, o nosso contato profissional também. A gente está à disposição para qualquer dúvida que tenha ficado. A gente vai elucidar sem problema nenhum, tá? Qualquer dúvida que tenha ficado, algum ponto de esclarecimento que vocês precisam, ou como eu falei também, algum caso pontual que vocês querem que a gente analise, a gente consegue analisar e passar uma proposta também para vocês, tá bom? Espero que a gente tenha sido claro com vocês. Espero que tenham gostado, apesar do tempo. A gente entende que tempo é muito valioso hoje em dia. A gente tentou ser o mais resumido para vocês entenderem, tá bom? Gostaria de agradecer a presença e a paciência de todos vocês e até mais. É isso, pessoal. Agradeço também. Eu acho que nós tentamos ser o mais claro possível, né,
nessa nova NR1 que está dando um bug na cabeça de todo mundo, mas como o Neto disse, nós estamos à disposição e se precisar a gente faz uma reunião também com mais detalhes. Agradeço a todos e ótima tarde.